Bora falar de futebol? Bora falar da virada do Atlético Mineiro sobre o Corinthians, vitória por 3-2 no estádio do Mineirão, e é bem interessante analisar esse jogo desse Atlético Mineiro que se mostra cada vez mais forte, cada vez mais firme. É verdade que defensivamente ainda tende a se provar, mas ofensivamente o técnico Jorge Sampaoli mais uma vez parece que vai fazer um baita trabalho. Bom, falando um pouquinho dessa partida, o Sampaoli sempre modificando muito a equipe. Dessa vez, o Marrone e o Keno apareceram junto com o Marquinhos ali na frente como pontas. O Alan Franco e o Natan eram os meias que chegavam mais, que apareciam mais na área, e o Arana e o Guga apoiavam o tempo todo. Para resumir, o Atlético Mineiro era muito ofensivo, só com o Hever ali atrás e o Júnior Alonso defendendo, e o Jair aproveitando para deixar uma sombra ali no círculo central para não deixar um buraco atrás. Os laterais, claro, tinham que auxiliar, mas estavam muito abertos. Quando a jogada ia para um lado, um lateral, ou melhor, voltava e vice-versa. Mas era um time muito ofensivo, tanto que, para se ter uma ideia, não, antes de falar dos lances do Galo, eu vou falar sobre o Corinthians, que entrou diferente também. O Corinthians que entrou com o Bruno Mendes na zaga, no lugar do Gil, que testou positivo para Covid. E em termos de alterações marcantes, nas laterais, mudanças drásticas, né? Nas laterais a gente tem que realmente falar. O Michel e o Sid Clay entraram nos lugares do Carlos Augusto e também do Fagner, os dois com problemas no tornozelo, e o Carlos Augusto partindo para a Europa. E um outro detalhe importante, o Arauz no lugar do Luan. Bom, no primeiro tempo, o Corinthians venceu por 2-0 a partida. Sim, venceu por 2-0. E só no primeiro tempo foram 10 finalizações do Atlético Mineiro contra apenas 3 do Corinthians. 2-0 para o Corinthians. Quem foi mais preciso conseguiu a vantagem no placar. E é muito interessante porque, olha, o Atlético Mineiro criou de todos os jeitos com a bola no chão. Para se ter uma ideia, o Keno, logo no comecinho do jogo, ele bate de dentro da área, depois de uma virada de bola do Marquinhos. Ele bate de dentro da área, a bola passa raspando a trave direita do Cássio. Depois, o Arana pela esquerda bate e o Cássio faz uma defesa no corte da zaga ali que o Arana bate, jogada também do Marquinhos pela esquerda. Você vê que o time vai criando e as peças vão aparecendo. O Natan, que bola que joga o Natan, hein? O Natan cria uma jogada para o Marrone também, dá uma enfiada de bola muito boa no meio, então a gente está falando de uma jogada que saiu com o Marquinhos pela esquerda e se resolveu pela esquerda, que foi com o Arana. Uma jogada que saiu do Marquinhos pela esquerda, se resolveu com o Keno pela direita. E estamos falando de uma outra jogada que aconteceu pelo meio, com o Natan dando uma boa enfiada de bola para o Marrone, que encontrou o Cássio para travar, encontrou o Cássio para fechar. Bom, já estamos falando aí de duas defesas do Cássio. O próprio Natan cria uma outra jogada que eu anotei aqui, pela esquerda aí, né, a movimentação do time do Sampaoli sempre presente, e nessa jogada que ele cria pela esquerda, apoiado pelo Marquinhos e também pelo Arana, ele consegue dar um cruzamento, um passe por cima, para o Alan Franco bater de um jeito todo estranho, bonito é verdade, mas todo estranho, de perna direita, e o Cássio fazer um milagre. Foi uma defesaça do Cássio. Olha só quantas jogadas o Atlético criou e quantas vezes o Cássio precisou aparecer. Depois o Keno acha o Natan no meio, ele cria a jogada pela direita, dispara, acha o Natan no meio, o Natan dá uma pisadinha para o Marrone dar um rolinho no Bruno Mendes e bater. A bola não é salva pelo Cássio, é salva pela trave. Depois o Natan bate, o Bruno Mendes consegue interceptar e aí o Arana chuta para fora. Por fim, outros dois lances importantes do Atlético que eu separei. O Keno de novo pela direita, ele consegue chutar, na verdade ele consegue chutar não, ele não consegue chutar um cruzamento que vem do Arana da esquerda. Cruzamento rasteiro, forte demais, mas dava para tentar, dava para arriscar. O Keno foi tentar de primeira, a bola passou no meio dele. E aí uma jogada de ultrapassagem pela direita, o Keno também por ali, o Guga é quem ultrapassa, ele solta pro Guga, ele bate na bochecha da rede, dentro da área, perto da pequena área. Um Atlético que criou muito, que conseguiu entrar muito dentro da área do Corinthians, que exigiu do Cássio, exigiu da trave, mas a bola não entrou. Não entrou. A proposta funcionou? Funcionou. O time criou, machucou, mas o goleiro foi bem. O gesto técnico do jogador foi menos inteligente do que o gesto técnico do goleiro, e quando o goleiro não apareceu, a trave, apareceu a bola para fora. No fim das contas, o Corinthians, olha só, com a sua proposta ali mais reativa, conseguiu uma roubada de bola, e aí é o que eu digo, o Galo tem que ficar ligado com a saída de bola. O Galo se complicou demais contra o Flamengo na saída de bola, muitos passes errados,
muitos jogadores distantes. Isso tem que ser trabalhado pelo Sampaoli. E mudando o time toda hora vai ser mais difícil ainda. Enfim, no fim das contas, ali numa saída de bola, não foi exatamente no miolo ali, mas o Guga, o Atlético trabalhando a bola no meio, o Guga acaba tendo que voltar, porque a bola é cortada, e quando ele recua para o goleiro, para o Rafael, ele recua mal. E aí a recomposição do Galo não foi boa o suficiente para impedir o gol do Corinthians, porque pela esquerda dispara ali o Vital, acha no meio o Arauz com a zaga se recompondo, consegue num cruzamento encontrar o Jô. Mas o Jô vem de lá de trás. Erro de posicionamento da zaga do Atlético na recomposição, o Jô vem de lá de trás. Mas muito inteligente o Jô na movimentação, bota a bola nas redes, 1-0. E o segundo gol é uma jogada muito bem trabalhada pelo Corinthians, muito bem trabalhada. O Vital é quem pega a bola ali pela direita, ele que faz a jogada, pela direita ele acelera, e nessa aceleração que ele faz, ele tira num corte de corpo da jogada o Natan e o Arana. Ele tira da jogada. E o Jô consegue arrastar o Hever para fora do funil. Funil é onde dizem que sai onde sai a maioria dos gols, que é praticamente tem o gol aqui, na frente dele tem um funil, é como se você colocasse um funil, é ali onde sai a maioria dos gols. E o Jô sai do funil, puxa o Hever e abre um espaço. Quando o Vital encontra o passe no Jô, o Jô dá de calcanhar de forma muito inteligente e o Arauz está posicionado sem ninguém na marcação para só dar um tapa cruzado e botar nas redes. 2-0. 2-0. O Corinthians sai do primeiro tempo com a vitória parcial, sem machucar muito o goleiro, sem muito esforço, sofrendo muito, é verdade. E claro que no segundo tempo, o Atlético Mineiro poderia baixar a guarda, poderia cansar, mas o Sampaoli modifica o time. O Sampaoli vai, coloca o Savarino em campo, coloca o Johan em campo, e no fim das contas, aquilo que não estava funcionando passa a funcionar. E o que era aquilo que não estava funcionando? A bola no gol, a bola entrar nas redes, a bola bater nas redes, balançar as redes. E aí, em 15 minutos, o Atlético Mineiro vira o jogo. Porque, visivelmente, como eu disse aqui, o Atlético entrou na zaga do Corinthians. O Atlético entrou várias vezes no primeiro tempo, mas não fez o gol. Agora, em 15 minutos, o Atlético conseguiu fazer o gol, o Johan entrou estreladíssimo. Estreladíssimo. Pegava na bola, criava boa jogada. Não à toa, a jogada do primeiro gol do Atlético é uma troca de passes muito rápida, que deixa o Johan livre. Para se ter uma ideia, olha só, a bola não entrava. E aí, o Keno rouba uma bola do Michel. Nessa bola que ele rouba do Michel, ele acha o Savarino solta para o Marrone encontra o Natan devolve para o Marrone, que encosta para o Guga cruza para o Johan fazer o gol. Então, olha só quantos jogadores tocaram na bola. Muito rapidamente. Por isso o Johan acaba saindo livre da marcação para chutar e fazer o gol. Primeiro gol do Galo aos 6, o segundo gol do Galo aos 10. O Johan rouba a bola, olha a participação do Johan de novo, do Ederson no meio campo, acha o Savarino na ponta direita, o Savarino arrisca forte, o Cássio espalma e o Johan, no posicionamento, consegue buscar o rebote para fazer o gol de empate. Depois, aos 15 minutos, alguém que merecia muito um gol, consegue o dele. O Natan dá uma patada de fora da área, sem ninguém para impedir, livre para chutar, e nessa patada ele vira o jogo para 3-2. Enquanto isso, o Corinthians não joga. Enquanto isso, o Corinthians não tenta, não maltrata, não consegue fazer nada com a bola. E aí, aos 21 minutos, 6 minutos depois do terceiro gol, o Hever faz o quarto. Tem um impedimento na jogada? Tem. O VAR teve que entrar em ação. Quem dá o passe? O Johan. Quem chutou a bola do outro lado? O Savarino. Olha só como mudou o jogo. Mudou o jogo. É visível. E aí o Atlético consegue buscar o quarto gol, que é anulado. No fim das contas... Aliás, isso foi aos 27. Eu errei aqui, é que a minha letra não é tão bonita não. Porque antes, aos 21 minutos, aí sim, aos 21 minutos, o Johan dá um passe, o Johan novamente dá um passe para o Keno, que sai cara a cara com o Cássio e bate na trave. Então o Atlético poderia ter feito 5-2 no segundo tempo com tranquilidade, assim como poderia ter feito gols no primeiro tempo também. O Corinthians não conseguiu segurar a proposta do Atlético, embora o placar mostrasse outra coisa no primeiro tempo. Sem dúvida nenhuma. No fim das contas, o Jô ainda tem uma chance
em bola aérea, que o Hever impede no final da partida, seria o empate do Corinthians, mas a única chance do Corinthians em todo o segundo tempo. Para se ter uma ideia, foram 13 chutes no gol do Atlético Mineiro, 9 chutes para fora, 22 finalizações ao todo do Galo. O Corinthians teve 5 chutes no gol, 2 para fora, 7 finalizações ao todo. Menos de 3 vezes o que o Galo finalizou. É muito pouco. É muito pouco, mas a precisão existe, por isso o placar foi 3-2. A vitória mostra que, detalhe, hein, os treinadores mexeram ao longo do segundo tempo, mas as mexidas mais importantes aconteceram logo no intervalo, com a entrada do Johan e a entrada do Savarino. É importante destacar que quando você tem banco e tem 5 alterações para fazer, sendo o Sampaoli, você vai deixar o jogo vivo o tempo todo, porque você troca metade do time. Agora, se você não tem banco, e seu time é pobre de criação, vai sofrer. É o caso do Corinthians, do Thiago Nunes. Colocou Garoto em campo, colocou Cantillo em campo e a coisa não mudava de figura. Só piorava. Só piorava, porque o Corinthians já tinha desfalques. Então, de fato, é muito importante observar esse Atlético Mineiro, que o Sampaoli parece já dominar em termos de encaixe de peças. Detalhe importante para arrumar a questão defensiva, porque tem sofrido muito. Contra o Flamengo não tomou gol por erros imensos do Flamengo no gesto técnico ali na finalização, porque criou muito, muito mais que o Galo. Muito mais que o Galo. Mas agora o Corinthians criou menos, mas conseguiu fazer. Então o Galo precisa tomar muito cuidado. Mas ofensivamente parece estar muito bem servido. E o Thiago Nunes vai ter que trabalhar bastante para arrumar esse Corinthians, que é muito pobre ofensivamente. Tem uma inteligência gigante do Jô, mas depende muito do Fagner. Depende muito do Fagner na lateral. E o Fagner não jogou essa partida. Enfim, falei bastante, não quero falar mais, quero que você fale comigo. Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu like no vídeo que é importante, espero que você tenha gostado da análise. E claro, importante também você se inscrever no canal para conferir as análises de vários jogos e tudo que eu postar por aqui, tá certo? Bora falar de futebol.